Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre tópicos de revisão de laringologia e cabeça e pescoço. A gente vai então falar brevemente de câncer de laringe e hipofaringe, neoplasia de cavidade oral e orofaringe, tumores de glândulas salivares, tumores do espaço parafaríngeo, infecções do espaço profundo do pescoço e nódulos da tireoide. Bom, começando então, a gente vai começar por cima com as neoplasias de cavidade oral. A maioria a gente sabe que vem do carcinoma epidermoide. 2/3 deles são visíveis em local de fácil acesso, de maneira geral. Os fatores de risco, então, entram como cigarro e álcool. Quando eles estão concomitantes, existe um consumo acumulado que aumenta ainda mais o risco. Algumas deficiências alimentares, história de colutórios alcoólicos, história familiar e parentes de primeiro grau, consumo de carne vermelha, processada, mate, chimarrão, história de trauma crônico, então aquelas próteses dentárias, eventualmente, baixa higiene oral, e algumas alterações virais, como o HIV, a infecção pelo HPV, em pacientes imunossupressos. Como fator protetivo, eles comentam que o cessar o álcool e o cigarro ajuda a reduzir o risco, e o consumo de frutas cítricas e vegetais, também como falando de café. Relação com alguns tipos de mutações, cromossomos. Geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico num estágio um pouco mais avançado, e sempre lembrar de alguns diagnósticos diferenciais como o melanoma, carcinoma de glândulas salivares menores, sarcoma e o linfoma. Então, entre o mais comum deles, que é o carcinoma epidermoide, a gente entra numa classificação de queratinização, pleomorfismo celular e uma atividade mitótica, com pontes intercelulares. A gente também tem o carcinoma basaloide, o verrucoso, que é um pouco menos agressivo, de formato mais esofítico, bem característico leucoplásico esbranquiçado, e alguns raros, como os carcinomas de célula fusiforme, os esquamosas, os papilares e os coriculados. A maioria vem sem alterações macroscópicas prévias, e alguns fazem uma transformação carcinomatosa, onde a gente tem lesões potencialmente cancerizáveis. Então, a gente tem aquelas lesões que são as leucoplasias, as eritroplasias, a fibrose submucosa oral, o líquen plano, a queilite, a queratose palatina, o lúpus, e aí nessas alterações a gente sempre tem que fazer a avaliação com a biópsia. E algumas lesões que são consideradas pré-malignas, então com maior risco de formação maligna mesmo. Então a Plummer-Vinson, imunossupressão, que esses têm realmente um risco aumentado de fazer a formação cancerosa. Então, em relação às manifestações iniciais, elas podem ser muitas vezes leves, e acaba fazendo muitas vezes um diagnóstico tardio, porque a lesão fica ali, o paciente não percebe, vai levando, e quando a gente vê, acaba sendo realmente com um estágio um pouco mais avançado. Na maioria das vezes ele começa com uma lesão oral ulcerada ou nodular. Dependendo da lesão, naquele caso das pré-malignas, a gente sempre tem que pensar realmente em fazer a biópsia para excluir qualquer tipo de alteração. Elas podem se apresentar de uma forma como uma úlcera indolor, irregular, endurecida, com bordo irregular, podem ser esofíticas ou endofíticas. Elas podem fazer a infiltração do músculo, gerando dor e no osso, por exemplo, trismo, podem apresentar celorreia, sangramento, podem apresentar, dependendo do local, amolecimento dentário, halitose, adenopatia, já perda de peso pela redução pelo processo consumptivo e pela redução alimentar. HPV está relacionado nos pacientes mais jovens, sem um fator de risco típico. Geralmente as lesões são mais em língua e as metástases são bem volumosas quando está relacionado ao HPV. Elas podem apresentar uma lesão nodular submucosa, num tumor de glândula menor, com lesões múltiplas, muitas vezes linfonodos submandibulares, jugulares altos e médios. O estadiamento, então, ele é feito baseado em alguns exames para identificação e avaliação, como o raio-x de mandíbula, de tórax, a tomografia para ver a extensão loco-regional, a ressonância nuclear magnética e muitas vezes o PET-CT, principalmente para avaliação de metástases.
Quando a gente fala então do estadiamento, TNM, a gente observa que os tumores têm vários tipos de classificação do ponto de vista do TIS, que é o carcinoma in situ, um T1 quando ele é um tumor menor de 2 centímetros. Então, basicamente, nesses tipos de tumores, a gente identifica pelo tamanho. T1 menor de 2, T2 maior que 2 e menor que 4, T3 ele é maior que 4 e o T4 em lábios, quando o tumor invade o osso, nervo alveolar, chão da boca ou pele da face, e o T4A quando ele invade estruturas adjacentes, e o T4B quando envolve o espaço mastigador, a placa pterigoide ou a base de crânio-artéria carótida. E aí a parte das metástases, se tem ou não linfonodo regional, se o linfonodo é único, ipsilateral, e depois se tem a parte das metástases à distância ou não. O tratamento sempre envolve uma equipe multidisciplinar, onde a gente pode ter o dentista, a fono, o gastro, o otorrino, um cirurgião plástico, dependendo, fazer uma reconstrução. A gente vai depender muito do estado nutricional, do estado geral e das comorbidades desse paciente. Então, sempre lembrando dos cuidados odontológicos associados. A maioria dos tumores, então, ele é cirúrgico, exceto o caso dos linfomas. Eles são radioresistentes e o estadiamento, então, vai nos nortear um pouco para o tratamento. O estágio 1 e 2 a gente faz cirurgia e pode eventualmente fazer a radioterapia. No 3 e no 4 a gente faz cirurgia com radioterapia e pode ter ou não a quimioterapia associada. A radioterapia e a quimioterapia isoladas, elas só são indicadas para tumores que são irressecáveis. Então, do ponto de vista cirúrgico, a gente vai indicar a cirurgia conforme for a localização e o estadiamento desse doente. Então, a gente sempre tem que exigir uma margem de 1 centímetro e pescoço positivo a gente tem realmente riscos de ter metástase oculta e aí indicar um esvaziamento cervical. As incisões são bem variadas, incisão médio-labial com ou sem mandibulectomia. Para tumores mais posteriores, a gente pode indicar o degloving. Dependendo, pode exigir a ressecção mandibular, conforme forem os exames de investigação de invasão de osso. O pull-through, que é uma ressecção em monobloco com esvaziamento cervical. A cirurgia de comando, que a gente faz a conexão, e a mandibulectomia, glossectomia, hemiglossectomia ou a pelviglossectomia, conforme for a indicação e a extensão do tumor. Então, a maioria das vezes a gente vai realmente indicar muito baseado na localização e junto com o resultado estético que a gente propõe para o paciente. A gente pode fazer bastante enxerto e rotação de retalho miocutâneo, de pele, que muitas vezes é necessário para fazer uma melhor cobertura desse tumor e poder indicá-lo depois à radioterapia, que geralmente acontece umas 6 semanas após. Sendo que essa cicatriz então tem que estar adequada para poder receber essa radioterapia pós esses transplantes. Então, o esvaziamento cervical ele é indicado para algumas situações, para alguns estadiamentos. Então, o CN01, a gente faz esvaziamento nível 1 e 2, o seletivo, de 1 ao 3 ou 4. Então, conforme for a indicação da lesão metastática ou do linfonodo positivo, a gente vai acabar fazendo a indicação do esvaziamento cervical seletivo ou radical, ipsilateral ou contralateral. O tratamento adjuvante, ele geralmente é secundário e ele é, na maioria das vezes, baseado nos pacientes que apresentam recidiva. E a radioterapia no pós-operatório também ela é indicada para os estágios 3 e 4, geralmente quando as margens cirúrgicas foram comprometidas ou são exíguas. A gente tem infiltrado perineural ou embolização e a gente tem metástases em níveis múltiplos ou lesão extracapsular. Os resultados funcionais dependem, então, muito da questão que a radioterapia acaba nos dando alguns tipos de complicações, como as mucosites, as lesões actínicas, a cárie, e a gente tem que sempre questionar e ponderar essas indicações. O acompanhamento, geralmente, ele é feito a cada 2 meses, nos primeiros 2 anos, e de 2 a 5 anos, a gente geralmente acompanha de 6 em 6 meses o paciente, e depois de 5 anos é uma forma anual de acompanhamento. Agora a gente vai falar então do câncer de laringe e hipofaringe. Quando a gente fala desses tumores de cabeça e pescoço, a gente sempre pensa nos mais prevalentes de maneira geral, inclusive os de maior importância para a gente da otorrino.
Todos são, mas eu acho que o de laringe nos chama muita atenção, porque repercute bastante no que a gente está bastante acostumado da questão de laringologistas com a voz. E ele é muito prevalente também. Então, a gente realmente tem que sempre dar bastante atenção para isso. O mais comum é o espino celular, ele está também relacionado da mesma forma como os outros, com o fumo e o álcool, relacionado à desnutrição, à exposição de vírus oncogênicos, à irritação laríngea crônica. Os sintomas basicamente começam com uma disfonia, quando ele é um tumor mais glótico, mas podem também, quando eles são subglóticos ou supraglóticos, começar com outros sintomas como a dispneia, a disfagia, eventualmente de odinofagia e às vezes já com as metástases cervicais. Quando a gente fala do tumor da hipofaringe, geralmente ele é um tumor de maior agressividade, porque ele é feito um diagnóstico mais tardio, os sintomas são menos importantes, diferente do, por exemplo, do glótico, que acaba fazendo aquela questão de alteração de voz, e aí eles acabam, consequentemente, tendo um pior prognóstico, com mais chance de metástases, e, querendo ou não, os tratamentos acabam sendo mais radicais. A investigação, geralmente, ela é feita com os exames básicos que a gente tem, as laringoscopias, as nasofibroendoscopias, junto com a investigação da extensão da lesão com a tomografia e, muitas vezes, em alguns lugares que são possíveis, o PET-CT. Essa investigação ajuda, basicamente, a gente também pensar no planejamento cirúrgico, na radioterapia e também, muitas vezes, por exemplo, o PET-CT, o acompanhamento pós-operatório para ver a resposta do tratamento. Então, falando da hipofaringe, basicamente, ele é um tumor que acomete pacientes maiores de 60 anos, geralmente homens. Ele ocupa uma posição de 7% de câncer do trato aerodigestivo, 7,4% vai ter um primário sincrônico e 16% das pessoas já tem uma história de neoplasia prévia. O tumor de laringe, então, a gente tem como origem a supraglote como primórdios bucofaríngeos, a glote nos pulmonares, assim como a subglote. E a gente tem espaços anatômicos, formações anatômicas que servem como barreira para esse tumor poder estar protegido e não ser disseminado de forma tão fácil. Daí que as lesões, por exemplo, glóticas não têm uma disseminação tão rápida. Então, nessas barreiras a gente considera o cone elástico, o tendão da comissura, a membrana subepitelial elástica, o ventrículo, a membrana quadrangular, que a gente consegue acompanhar aqui, membrana quadrangular, cone elástico, e aí na parte da região de prega vocal, o espaço de Reinke, a área aqui subglótica, a área retrocricóide, a pré-epiglótica, a retrocricóide, a reepiglótica e a paraglótica também. Então, são barreiras que fazem com que o nosso tumor tenha menos probabilidade de fazer a sua disseminação. Do ponto de vista de epidemiologia, o câncer de laringe ele ocupa 25% dos carcinomas de cabeça e pescoço e ocupa a posição com uma prevalência de 2% nas doenças malignas. As metástases acontecem pela comissura anterior, pela quilha da cartilagem tireoideia e pelo espaço pré-epiglótico e acabam podendo fazer extensão para o espaço paraglótico. A drenagem da laringe ela é feita de uma forma em ampulheta, onde a gente tem aumento da drenagem linfática na região supraglótica e subglótica e uma redução da drenagem na região glótica. Isso faz com que os tumores glóticos tenham menos chance de metástase comparado aos outros. Lembrando, então, que para a gente chegar nesse carcinoma, às vezes a gente tem alterações que nos predispõe a essas alterações, a esse carcinoma. Então, a gente considera como lesões pré-malignas as leucoplasias, as eritroplasias, as eritroleucoplasias associadas também. Na hipofaringe, então, a gente tem como marcos anatômicos o ossioide no plano inferior da cartilagem cricóidea, a área retrocricóidea, os seios piriformes, a parede posterior da faringe. É uma anatomia de continuidade com limites artificiais. Geralmente, os linfonodos que vão ser acometidos são os jugulares, os traqueoesofágicos, os látero- e retrofaríngeos e pode fazer o acometimento de nervos e vasos pela parede lateral da hipofaringe. A invasão, como a gente falou antes, ela é precoce, uma vez que essa anatomia de continuidade ajuda eles a fazerem as metástases, muito mais do que o tumor glótico, por exemplo, que a gente estava falando antes da questão da ampulheta. Ele tem uma tendência a pacientes desnutridos e com alterações imunológicas.
Em relação à histologia, então, 90% das vezes ele é um carcinoma espinocelular. E como diferenciais, diagnósticos diferenciais, então, para a hipofaringe, a gente entra, por exemplo, nos não epidermoides e nos adenocarcinomas, e no da laringe, por exemplo, um carcinoma verrucoso, um carcinoma de glândulas salivares menores, linfoma, sarcoma, que podem estar relacionados também. A maioria deles, mais de dois terços deles são glóticos, um terço é subglótico e uma minoria é... dois terços são glóticos, um terço é supraglótico e uma minoria é o subglótico. Então, na laringe, como a gente tinha falado anteriormente, os sintomas principais são a questão da disfonia e a sensação de corpo estranho. Quando eles já estão maiores, podem causar disfagia, eventualmente otalgia reflexa, tosse, dispneia. E na hipofaringe, eles geralmente acabam tendo essa manifestação um pouco mais tardia, começando já com desconforto faríngeo, uma disfagia, eventualmente o pigarro, podem ter a litose e às vezes já começar como manifestação o próprio nódulo cervical. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente e ver o que está acontecendo, baseado na avaliação da laringe como paralisia de prega vocal, se ele tem obstrução de veia aérea ou não, se tem alteração de pares cranianos. Sempre a investigação a primeira coisa, é uma endoscopia rígida ou flexível, associar o exame de toda a palpação cervical, crepitação laríngea, mobilidade laríngea, se tem algum tipo de fixação e se eventualmente tem a questão das manifestações cervicais associadas. Como exames de imagem para investigar esse paciente, a gente pode pedir um raio-x de tórax para ver se tem algum tipo de lesão sincrônica ou já metastática, uma tomografia cervical ou a ressonância nuclear magnética cervical para poder ver a extensão desses tumores, e a gente também encontra às vezes a PET-CT que pode nos ajudar a fazer alguns tipos de diagnóstico. A endoscopia digestiva pode nos ajudar também a fazer a avaliação desses tumores com extensão de doença para o trato aerodigestivo, e raramente a gente usa a cintilografia como exame diagnóstico. O TNM, então, ele também vai se diferenciar em questão de tumor primário, tumor carcinoma in situ e com os linfonodos relacionados a seus tamanhos de 3 a 6 centímetros. Na subglote, então, a gente considera que o T1 é um tumor limitado a um sublocal da subglote, com uma mobilidade normal da prega vocal. Um T2 já há uma invasão da mucosa de mais de um sublocal adjacente da supraglote ou da glote ou região adjacente. Um T3 fica um tumor limitado à laringe, mas já tem fixação da prega vocal ou invasão da área retrocricóidea, tecidos pré-epiglóticos, paraepiglóticos, e o T4A, quando o tumor invade além da cartilagem tireoideia, traqueia, tecidos moles do pescoço, e o T4B, quando ele já vai para o espaço pré-vertebral, estruturas do mediastino e também a carótida. O estadiamento do tumor de glote, a gente tem um T1 quando é um tumor limitado à prega vocal, que pode até ir à comissura anterior, o T1A quando ele é só numa prega vocal e o T1B quando ele pega as duas pregas vocais. O T2 é quando ele já tem uma alteração de mobilidade da prega vocal, o T3 é quando ele está limitado à laringe, tem fixação da prega vocal e já tem uma invasão do espaço paraglótico com um pouquinho de erosão da cartilagem tireoideia, e o T4A, o tumor invade além da cartilagem tireoideia, a traqueia e os tecidos. E da subglote, a gente tem o tumor do T1, que é um tumor limitado à região subglótica, o T2, que se estende às pregas vocais com também a mobilidade pode estar normal ou diminuída, o T3, quando ele fica limitado à laringe, mas já tem fixação da prega vocal, o T4A, quando o tumor invade a cartilagem tireoideia ou cricóide, tecidos moles, traqueia, musculatura profunda, e o T4B, quando ele já vai para o espaço pré-vertebral, estruturas do mediastino e carótida. E aí, na hipofaringe, então, a classificação é baseada nos tamanhos do tumor. Quando ele é menor de 2 centímetros e ele está localizado a uma sublocalização. O T2, quando ele está de 2 a 4 centímetros, acometendo mais de uma sublocalização anatômica. O T3, quando ele está maior de 4 centímetros, já tem fixação da laringe. O T4A, quando ele já vai para a cartilagem tireoideia ou cricóidea, para o osso, para a glândula, para o esôfago, para o compartimento central de partes moles. E o T4B, quando ele já vai para a face pré-vertebral, a artéria carótida ou as estruturas mediastinais. Todos os T4B eles já entram nessa classificação.
Então, o estadiamento, basicamente, ele é feito pré-tratamento com aqueles exames que a gente estava falando antes, seja a tomografia, a ressonância, a própria laringoscopia e, eventualmente, o PET-CT. O tratamento vai depender muito do estadiamento da questão do quanto a gente estadia esse TNM e, baseado nisso, então, as nossas escolhas terapêuticas. O prognóstico é um tumor que pode ter recorrência, dependendo do sítio de origem e do próprio estadiamento. Então, os tumores de hipofaringe têm um pior prognóstico por causa da apresentação tardia, que podem ser silenciosos, e muitas vezes eles são, então, diagnosticados de forma avançada, onde estão bastante amplos. A sobrevida do seio piriforme é menor que a da parede posterior, que é menor que a do retrocricóide. 1/3, então, dos pacientes vai ter recidiva, 1/3 apresenta lesão residual e 1/3 acaba ficando sem doença. E os primeiros 3 anos é onde a gente apresenta a maior prevalência de morte. E da laringe, então, ele tem um melhor prognóstico, principalmente quando ele é glótico, por causa da questão metastática. Então, a gente tem 55% a 75% que são tumores primários, eles acabam tendo, então, essa menor disseminação linfática, e eles acabam sendo com pior prognóstico quando eles pegam a epiglote supraioideia e a prega epiglótica. Os subglóticos são raros, tem um diagnóstico tardio, um prognóstico bem ruim também. O tratamento, então, desses tumores vai sempre depender do que a gente está buscando para esse paciente. Acima de tudo, a gente tenta fazer uma terapia bem individualizada. Então, um paciente que tem uma repercussão vocal muito grande com uma hemilaringectomia, uma cordectomia, às vezes vai para uma radioterapia, mas um outro paciente. Então, é uma coisa muito, muito individualizada. De maneira geral, existe um protocolo de tratamento que deve ser seguido, mas a gente sempre tem que ver a questão do perfil do paciente associado à sobrevida, funcionalidade, reabilitação, o que está acontecendo com ele. Contraindicação para cirurgia é a doença disseminada com invasão de carótida interna, base de crânio e musculatura profunda cervical. E hoje a gente já tem cirurgia com a parte robótica, principalmente na questão da faringe, que tem um mais fácil acesso. Então, tumor glótico inicial, um T1, T2, sem metástase, sem linfonodo, eventualmente a gente tem que observar se tem metástase oculta ou não. A gente tem que fazer uma ressecção segura com margem segura, mas também não pode ser tão grande. O tratamento, então, acaba sendo a indicação da cirurgia ou da radioterapia, e a indicação não é quimioterapia nesses casos. Geralmente, então, se opta mais pela cirurgia do que pela radioterapia, pela questão das complicações, às vezes, que a radioterapia pode fazer com as mucosites, alterações salivares. Mas, igual, a gente sempre tem que pensar na questão da funcionalidade, realmente. E a voz, se é profissional, paciente mais idoso, qual o perfil desse paciente. A radioterapia, então, acaba tendo aquelas lesões de complicação, condronecrose, xerostomia, e a gente pode, muitas vezes, usar ela ainda para uma questão de lesão com recidiva. Então, a cirurgia pode ser aberta, dependendo do caso, baseada numa laringofissura, com uma cordectomia, eventualmente uma laringectomia frontolateral, nas lesões que pegam a comissura anterior, hemilaringectomia, às vezes, também associada, com ressecção da cartilagem tireoideia. A laringectomia supracricoide com o cricoioide epiglotopexia pode ser também indicada quando a gente tem acometimento bilateral. E uma laringectomia total pode ser indicada com os T2 com lesão subglótica extensa. Aqui é só umas indicações e orientações de cordectomia em alguns pacientes com lesões leucoplásicas e tumores discretos. O tratamento da cirurgia pode ser endoscópica também, onde a gente tem com o CO2 um menor trauma, mas realmente tem que ser lesões bem debaixo do T1. E aí, os tumores iniciais de supraglote, a gente também tem algumas indicações de tratamento. A cirurgia geralmente é melhor que a radioterapia, onde a indicação é uma laringectomia horizontal, com ressecção de epiglotes, braço pré-epiglótico, falsas pregas, parte superior da cartilagem tireoideia. E pode ser feita uma reconstrução com anastemose entre o remanescente da cartilagem tireoideia e a base de língua. Esses pacientes têm mais risco de ficar com sintomas de disfagia e incompetência glótica pela questão da anastomose e da extensão da ressecção do tumor. Um T2, então, com invasão de ventrículo, extensão de prega vocal ou redução de mobilidade. Um T3 de glote ou supraglote com fixação de prega e invasão do espaço pré-epiglótico. O T4 com invasão limitada da cartilagem tireoideia, lesões de comissura anterior com invasão do
pré-epiglótico, a gente tem algumas indicações, que é a laringectomia supracricoide com cricoidopexia, com a ressecção de algumas estruturas, tentando manter sempre uma aritenoide. A contraindicação é quando a lesão da subglótia é maior do que 10 milímetros anterior ou 5 milímetros posterior. E a gente já tem fixação de aritenoide, invasão do espaço pré-epiglótico, da valécula, invasão da cartilagem cricóidea, do ióide ou alterações já da função pulmonar. Esses pacientes podem apresentar uma disfagia temporária após essa cirurgia e uma disfonia permanente. O tratamento endoscópico ele é indicado quando a gente tem uma lesão de epiglote supraglótica ou na pré-área epiglótica ou vestibular, e o esvaziamento cervical é indicado se a gente tem linfonodo negativo em nível 2 e 4, ao 4, e se ultrapassa a linha média, a gente faz esvaziamento bilateral. Para aqueles tumores que já são avançados da laringe, então, a indicação acaba sendo radioterapia e quimioterapia, sempre com bastante limitação, e pensar na questão de morbimortalidade desses pacientes. A cirurgia também ela é indicada com uma laringectomia NER total, a traqueostomia acaba sendo definitiva e muitas vezes esses resquícios de laringe podem ajudar, às vezes, numa reabilitação oral nos pacientes que conseguem ter essa via pérvia. A ressecção endoscópica ela é mais complicada, geralmente ela faz uma ressecção completa com marcação de margens e o pescoço acaba sendo tratado em segundo tempo, 2 semanas depois dessa cirurgia endoscópica. É sempre controverso a questão da contraindicação dos procedimentos conservadores por uma laringectomia total ou de resgate. Os tumores de hipofaringe, então, a gente pode fazer a indicação da radioterapia para o T1, T2, quando a lesão esofítica é pequena, quando apresenta mobilidade de prévoga vocal e o seio piriforme está com o seu ápice negativo. Geralmente a quimioterapia é indicada como protocolo de preservação de laringe mesmo. E a gente sempre tem que cuidar com o controle local regional e com a sobrevida desse paciente, associado à cirurgia, esvaziamento cervical e à radioterapia pós-adjuvante. Para lesões de pescoço que a gente tem tumor de hipofaringe e os tumores avançados de laringe, quando a gente tem um linfonodo negativo, a gente sempre tem que tentar pensar também que ele pode ter um linfonodo oculto. E isso faz a gente sempre buscar essas alterações. Os esvaziamentos cervicais indicados são os seletivos de nível 2, 3 e 4. Se a lesão ultrapassa a linha média, a gente faz seletivo bilateral. Quando o pescoço tem mais de uma lesão primária do lado dominante, a gente faz um esvaziamento de nível 1 a 4, preservando o acessório de preferência. E um esvaziamento seletivo bilateral, sempre lembrar de preservar uma das jugulares pela questão do retorno venoso. A reconstrução, então, a gente sempre tenta fazer o quanto antes para poder ter uma alta precoce e uma reabilitação da deglutição, fazendo sempre retalhos de pele, delto peitoral, transposição, e tentar fazer o máximo para que eles suportem uma radioterapia no pós-operatório e recuperem a sua função. A radioterapia, então, ela é indicada quando a gente tem margens exíguas ou positivas e a gente acaba tendo invasão perineural vascular ou linfonodos positivos múltiplos e com também extensão extracapsular. Geralmente a gente faz 2 a 3 semanas do pós-operatório, lembrando então que a ferida, sejam por reconstruções ou coisa, tem que estar ok para a gente esse paciente tolerar uma radioterapia. A reabilitação é sempre muito importante dessas lesões, uma vez que eles se mantêm com uma função de deglutição e fonação. Sempre a terapia multidisciplinar com fonoaudiólogo e outros acompanhamentos psicológicos é importante. A laringectomia total vai fazer alteração de fala e os resultados são limitados para a cirurgia de reconstrução de trato vocal. Então, eles muitas vezes vão para a voz esofágica e voz eletrônica. O segmento, então, geralmente é no primeiro ano de 1 a 3 meses, no segundo ano de 2 a 4 meses, e assim a gente vai acompanhando de mês em mês até fechar o 5º ano, que vira anual, sempre com raio-x de tórax, tomografia para ver a questão de metástase à distância. Agora, então, a gente vai falar um pouquinho dos tumores de espaço laterofaríngeo. Então, o espaço laterofaríngeo é um espaço em que a gente tem uma pirâmide invertida na região cervical, onde a base dela vai ficar no nível da base do crânio e o ápice dela vai ficar
indo para a região do corno do ióide. O limite superior, então, é formado pela região petrotimpânica do osso temporal, a borda inferior pelo ramo posterior do digástrico, a parede lateral pela face adjacente do pterygoideu medial, o bordo medial pelo constritor superior, tensor elevador do pálato, e a parede posterior é uma face que recobre a coluna vertebral. Então, aqui a gente consegue fazer a identificação de alguns espaços, o espaço carotídeo, parafaríngeo, o espaço parotídeo, o espaço mastigatório. Ali a gente depois vai ver o danger space e o retrofaríngeo. Então, esses espaços são subdivididos pela face do processo do estiloide e do músculo tensor do véu palatino. A gente classifica como divisão do espaço pré-estiloide e pós-estiloide. E aí, algumas estruturas importantes acabam ficando em cada um desses. No pré-estiloide, então, por exemplo, a artéria maxilar, a faringe ascendente, a parótida, a gordura, tem linfonodos. E no pós-estiloide, então, a gente encontra mais estruturas nervosas, a carótida interna, a jugular, cadeias simpáticas, pares cranianos e alguns gânglios linfáticos. Então, aqui a gente fala de novo os espaços que a gente estava falando, danger space, retrofaríngeo, parotídeo, mastigatório, e aqui a face, a lâmina da face. Então, os tumores do espaço laterofaríngeo, também considerado parafaríngeo, faringomandibular, pterygomandibular, pterygofaríngeo ou faringomaxilar, eles correspondem a 0,5% dos tumores de cabeça e pescoço e realmente acabam pegando estruturas que são muito nobres, pelo que a gente tinha visto aqui anteriormente, do que eles acabam pegando e compreendendo. Eles têm uma média de 70 a 80% de ser benigno, sendo que a maioria acaba sendo de glândula salivar. Eles têm um diagnóstico difícil, como precoce, uma vez que eles estão em lugares mais escondidos e acabam realmente se manifestando quando eles são um pouquinho maior. O diagnóstico pode ser por PAF e a biópsia incisional não é recomendada. Como diagnóstico diferencial, a gente entra nos tumores de glândula salivares, parótida, cisto branquial, neurofibromatose, aneurisma de carótida interna. Os tumores, a maioria deles, então, acontecem em adultos com extensão direta das estruturas adjacentes ou podem ser também metastáticos. Quando o tumor é primário, a gente pode encontrar no lobo profundo da parótida, tecido salivar extraparotídeo. A maioria deles acaba sendo o adenoma pleomórfico, que é um tumor benigno, mas a gente também pode encontrar tumores neurogênicos, glômicos ou alguns tumores de glândula salivar malignos. Então, ali a gente estava falando antes dos conteúdos do espaço pré-estiloide e pós-estiloide, onde a gente encontra, então, algumas estruturas nobres nesse espaço pós-estiloide e as estruturas mais glândula, linfonodo, no pré-estiloide. Então, quando a gente divide também as lesões, a gente encontra no pré-estiloide a maioria dos tumores de glândula salivar, o adenoma pleomórfico entre eles, que é realmente o mais comum, e a maioria do lobo superficial com alta recorrência, mas também com grande chance de transformação maligna. E no pós-estiloide, também maioria benigna, tumores neurogênicos, sendo que 45 dos schwannomas estão nessa região de cabeça e pescoço. Então, esses tumores do espaço laterofaríngeo podem se manifestar com um efeito de compressão, tendo crescimento rápido com manifestação de trismotalgia e alteração de pares cranianos, uma vez que o crescimento acaba sendo lento, quando a gente faz o diagnóstico eles já estão bastante grandes. Eles podem se incluir como paraganglioma, tumores vasculares, aneurismas, e o paraganglioma acaba realmente sendo o mais frequente dessas alterações, dessas descritas. Ele é um tumor benigno, mas ele é agressivo, pode ter relação com síndromes de neoplásicas de endócrina múltipla, e o tratamento sempre é o cirúrgico. Algumas neoplasias malignas podem acontecer, como o mucoepidermoide, o adenoide cístico, a gente pode encontrar tumores secundários, como linfoma e metástases ganglionares. É raro ser uma metástase inicial de carcinoma de viária digestivo nessa região. A maioria que tem expansão intracraniana acaba sendo pelo forame jugular ou pelo espaço retrofaríngeo.
A clínica, então, são massas assintomáticas, na maioria das vezes, na região de ângulo de mandíbula. A gente pode também observar assimetria de região de amígdala ou palato mole. Os sintomas acabam sendo, então, corpo estranho, dispneia, eventualmente disfonia, disartria, perda auditiva, síndrome de Horner. Pode sugerir malignidade quando eles já têm essa invasão ou de pares cranianos ou de trismo. E o paraganglioma pode ter alterações como palpitação, flushing e cefaleia associada para o diagnóstico. O diagnóstico, por causa da questão do tamanho, pode ser tardio. Exames complementares entra como tomografia, ressonância, e a gente sempre tem que ver como ressonância sendo o mais importante deles para fazer as identificações, pela questão da diferenciação de gordura, músculo e invasão de vasos e base de crânio. Assim como a angiorressonância quando a gente está pensando em lesões vasculares. Algumas vezes, alguns laboratoriais para fazer a diferenciação de, por exemplo, feocromacitoma. E os diagnósticos diferenciais acabam sendo os abscessos retroparafaríngeos, aneurismas e as tromboflebites de veia jugular. O tratamento, então, acaba sendo uma abordagem cirúrgica, muitas vezes multidisciplinar, com acompanhamento do neurocirurgião, e os riscos geralmente são, então, de fazer o comprometimento de grandes vasos e de pares cranianos, ou então da lesão de base de crânio. O acesso pode ser o transcervical, transparotídeo, transoral ou transmandibular. A gente pode fazer acesso lateral à base de crânio por alguns tumores volumosos que fazem invasão de base de crânio. Geralmente a gente faz a reconstrução com enxerto de nervo, correção da lima labial e simetria de face, quando a gente tem nervo facial ou outros nervos cranianos alterando estruturas. A gente tem algumas complicações, como dor, trismo, paralisia facial temporária, fraqueza. A recorrência é baixa, mas pode ser até 20 anos pós-cirurgia do adenoma pleomórfico. Falando agora, então, dos tumores de orofaringe. A gente, de novo, fala da etiologia dos fatores de risco, como fumo e o álcool. Pacientes que tiveram história de irradiação prévia, desnutrição, tem uma relação com alguma coisa de dieta pela questão da própria desnutrição, deficiência de ferro e alguns vírus, como Epstein-Barr e HPV, e os imunossupressores. Como fator de proteção, o tratado comenta que alguns trabalhos têm mostrado que existem algumas questões de dieta sendo fatores protetores. As áreas mais afetadas do tumor da orofaringe é a loja amidaliana, a base de língua e o palato fibroso, e acaba realmente o sítio desses tumores tendo maior proporção do que qualquer outro lugar do trato aerodigestivo nesses locais. Então, pegam homens de sexta a sétima década de vida e quarta década de vida já vem, então, aumentando hoje em dia essa prevalência. Mulheres também estão aumentando a prevalência pela questão, possivelmente, da relação da mudança de estilo de vida. Antigamente, a gente tinha 11 homens para uma mulher, hoje em dia a gente já tem 4 para 1. De patologia, ela faz um revestimento da orofaringe de tecido epitelial estratificado, então, sendo o carcinoma epidermoide o mais comum entre todos eles. As lesões também têm como pré-malignas a leucoplasia e a eritoplasia, tendo que a gente ter bastante atenção nessas alterações. Então, como a lesão mais comum que a gente encontra é o carcinoma epidermoide. Ele acaba tendo uma apresentação insidiosa, com sinais vagos, sinais às vezes frustos. Eles podem ter eventualmente uma alteração que acaba sendo também difícil de diagnóstico. Os tumores de base de língua acabam dando uma metástase mais precocemente, os de parede posterior acabam fazendo um comprometimento mucoso mais extenso, o de fossa tonsilar também pode apresentar invasão do espaço parafaríngeo. A metástase pode acontecer em pulmão, osso, fígado e pode ter uma chance maior de secundário primário quando a parede posterior está envolvida. Depois a gente tem os tumores de glândulas salivares, onde a gente pode apresentar o carcinoma adenoide cístico, mucoepidermoide, o adenocarcinoma. Há uma disseminação para linfáticos e metástases para linfonodos, aqui ficou errado, pulmão e ossos, que geralmente acaba sendo tardia, ou também o linfoma, como o linfoma de Hodgkin. A gente tem que sempre fazer uma diferenciação da hiperplasia linfóide e o diagnóstico via imunistoquímica.
Então, o diagnóstico pode ser tardio desses tumores pela questão do aumento do tumor grande, da grande invasão e disseminação local. Eles podem fazer otalgia associada e a questão de mobilidade de língua, adenofagia, disfagia. A tomografia pode mostrar o comprometimento ósseo, a ressonância vai mostrar alteração e lesão em invasão em partes moles, e o ultrassom, dependendo, a gente pode fazer com uma questão de PAF para biópsia de linfonodos, quando a gente tem, às vezes, tumores sem diagnóstico preciso. O estadiamento também é via TNM, e a gente sempre faz uma investigação bem ampla com endoscopia, laringoscopia, uma palpação oral, palpar a base de língua, cavidade, tentar ver se tem algum endurecimento na região, que isso ajuda no diagnóstico dessas lesões quando elas são não tão fáceis de diagnóstico visual. E o estadiamento também é importante para a gente fazer todas essas avaliações. O tratamento ele é bastante controverso e ele é influenciado em alguns fatores. Então, eles consideram como a doença primária, onde a gente tem a própria apresentação, o tamanho, a localização, se ela é vegetante ou infiltrativa, o grau da questão metastática, o status psicológico do paciente, a experiência médica e alguns outros que estão relacionados, às vezes, até ao local, material de cirurgia, o que a gente tem. O T1 e o T2 pode ser inicialmente tratado como uma radioterapia e o T4 é sempre radioterapia, químio e procedimento cirúrgico associado. A químio pode ser adjuvante para doença recorrencial, pós-operatório e de radioterapia. O tratamento, a gente faz esvaziamento cervical e pode também ser indicado esvaziamento cervical de resgate para algumas lesões. Quando a gente tem um tipo de lesão com abordagem transoral, a gente acaba indicando para os pacientes com estadiamento T1, e a gente pode indicar alguns tipos de procedimentos, como a faringotomia ióidea, a mandibulectomia translingual e a mandibulotomia paralingual. Algumas vezes a robótica, a cirurgia robótica também pode nos ajudar, dependendo da altura e do local da lesão. Tumores muito baixos, a gente acaba tendo dificuldade com a cirurgia robótica. Tumores mais altos de boca, de orofaringe, a gente tem bem mais facilidade. Então, alguns tumores, tipo o linfoma ou o linfoepitelioma, acabam indo para a radioterapia, o sarcoma para a cirurgia e para as outras terapias associadas. Um adenoide cístico, a gente tem que fazer sempre a avaliação se tem comprometimento neural, e o mucoepidermoide vai para a cirurgia e radioterapia. Sempre lembrar do pescoço, quando a gente tem um tumor de baixo grau ou moderado, pode ser eventualmente expectante, e quando é alto grau, fazer um esvaziamento cervical supraomo ióide com preservação da glândula. Indo agora para o tumor das glândulas salivares, a gente sabe que eles têm uma variedade de apresentação bem grande, e os fatores de risco existem como irradiação, tumores de orofaringe, pulmão ou tireoide, a co-infecção pelo Epstein-Barr, herpes vírus, algumas alterações celulares, relação com polisílica, álcool, doces, chegam a falar até algumas exposições a laticínios também. E como fator protetivo, questão dietética, legumes e frutas de cor amarela. Estão relacionados a algumas mutações genéticas. Na histologia, a gente consegue observar a questão da formação mesmo das glândulas. A parótida é uma glândula mais serosa, submandibular serosa, pouco mucosa, e sublingual acaba sendo mista mais mucosa. E as glândulas salivares menores como um componente mais seroso. Então, a parótida, aqui a gente falou de novo brevemente da questão da localização, está na frente do pavilhão auditivo, a submandibular sob o ângulo da mandíbula, nos ramos do digastro, que fica apoiada no ióide, no assoalho do miloióide, e tem o duto de Wharton como o duto de drenagem, e a sublingual, onde fica no assoalho da boca, apoiada sob a submandibular. Então, a gente tem uma classificação histológica dos tumores, tanto os benignos como os malignos, sendo o adenoma pleomórfico, cistoadenoide papilífero, adenoma oxifílico, e aqui os malignos, como o carcinoma de células acinares, o carcinoma adenoide cístico, o adenocarcinoma, o carcinoma espinocelular. Então, a gente classifica baseado na sua histologia dos benignos e malignos. Existe também a classificação do grau histológico, no bem diferenciado até o indiferenciado num grau de 1 a 4.
E a questão do estadiamento, a gente consegue fazer o estadiamento com a impressão clínica pré-operatória, com os achados de pós-operatório, e se eventualmente a gente encontra tumor residual ou não nessa classificação com o R associado. Falando dos tumores benignos das glândulas salivares, a gente encontra o adenoma pleomórfico, onde a gente tem células epiteliais ductal e não ductal, e as mesenquimais. Ele é o tumor mais comum da gente encontrar, geralmente são adultos com uma média de idade de 45 anos. Ele é um tumor de crescimento lento, ele é uma massa única nodular, firme, a gente palpa, ele é levemente amolecido, compressível na região parotídea, e ele tem um alto grau de recidiva. Os tumores diferenciais entram como um adenoma canicular, um muliforme, um neurofibroma, e aí a histopatologia que vai sugerir a malignidade, quando a gente tem uma atipia, o grau de mitose ou necrose, e pode eventualmente ter um carcinoma in situ. A gente sempre tem que questionar a questão da doença residual, se vale a pena fazer uma radioterapia ou não pós-ressecção cirúrgica. Outros tumores de glândulas salivares entram como o mioepitelioma e o tumor de Wharton, que entra como 5 a 10% desses tumores de glândulas salivares. É um tumor de evolução lenta, basicamente de glândula parotídea. Ele pode ser uni ou bilateral e geralmente acontece mais em homens na quinta e na sexta década de vida. Eles têm também um formato de massa flutuante, fibroelástica indolor, com eventualmente episódios inflamatórios súbitos associados. Os diagnósticos diferenciais entram como as linfadenopatias, o mucoepidermoide, carcinoma espinocelular. O tratamento é a paroidectomia parcial, podendo ter lesões multifocais dessa lesão, desse tumor. Também tem o adenoma de células basais, que pode acontecer em parótida, submandibular e lábios. Ele é um tumor único, bem definido, mas pode ser multifocal. O diagnóstico ajuda com a questão da imunohistoquímica. Entre o diagnóstico diferencial, os tumores que a gente falou, adenoma pleomórfico, adenocarcinoma de células basais, e o tratamento é a paroidectomia. Tem também o adenoma canicular, que é um tumor de crescimento lento, também de formato compressível móvel, baseado na imunohistoquímica, diagnóstico. O tratamento também é a ressecção cirúrgica. Oncocitoma é um tumor bastante raro. A gente também tem o cistoadenoma, que também é um tumor raro, com formações císticas no seu interior. Ele pode estar na mucosa oral e ser confundido com uma mucocele. Ele tem um crescimento lento, ele é meio compressível na palpação. Diagnóstico diferencial entra como uma ectasia ductal, um papiloma intraductal, um cistoadenoma adenocarcinoma e um carcinoma mucoepidermoide. O tratamento é na ressecção cirúrgica, quando excluídas lesões malignas, caso ele tenha desconforto. E entrando então agora para os tumores malignos, a gente tem o adenocarcinoma de células acinares, onde a gente tem uma maior prevalência na parótida, com acometimento mais em mulheres, sejam jovens ou idosos. Ele é um tumor de crescimento lento, a gente apresenta uma massa característica variável, móvel, que pode eventualmente ser dolorosa e aí pode evoluir com uma paresia facial. Ele tem um componente metastático importante e faz uma recidiva local após o tratamento cirúrgico. O tratamento é a paroidectomia ou associado ou não à submandibulectomia. O carcinoma adenoide cístico, então, é uma alteração de células ductais mioepiteliais, compreende 4% dos tumores de glândula salivar. Eles acometem geralmente mais a parótida e também ocorrem mais em mulheres. Tem uma maior invasão perineural, uma tendência à invasão perineural e podem fazer lesão metastática até 20 anos depois da ressecção do tumor. O prognóstico é muito pior quando a gente já tem invasão neural ou metástase durante seu diagnóstico. O diagnóstico pode ser feito com imunohistoquímica, e o tratamento acaba sendo um tratamento radical, sendo esse mau prognóstico a longo prazo com as chances de metástase depois de 20 anos. Também a gente encontrou adenocarcinoma sem especificação, onde existe uma diferenciação ductal ou glandular.
É o segundo tumor maligno mais comum da região das glândulas salivares e ele pode ser uma lesão assintomática, solitária, sem mobilidade e pode estar fixo a planos profundos ou até a região da pele. E o prognóstico geralmente é pior se ele é uma lesão infiltrativa. Também tem o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, onde há uma maior predisposição às glândulas salivares menores, acontece mais em mulheres, de quinta a sétima década, é uma lesão de massa firme e a imunistoquímica faz o diagnóstico com alguns diferenciais. O tratamento também é cirúrgico, sempre com margens amplas. Também tem o cistoadenocarcinoma, onde a gente pega as glândulas salivares maiores, por exemplo, a parótida sendo a mais envolvida. É um tumor de crescimento lento, também assintomático. O diagnóstico diferencial pode ser o tumor de Warthin, o cistoadenoma, o adenocarcinoma polimorfo, o carcinoma mucoepidermoide, e o tratamento é a parotidectomia. Metástases nesse tipo de tumor são raras. A gente também encontra o adenocarcinoma de células basais, onde a gente pega pacientes mais idosos, geralmente está no lobo superficial da parótida. O carcinoma espinocelular, que ele é raro em glândula salivar, geralmente ele é metastático ou é um outro primário ou vem por invasão de estrutura vascular. É um tumor de alta recidiva, 1/3 faz metástase à distância, no pulmão, ossos, vísceras. Pior ainda o prognóstico em mulheres com idade avançada, já com paralisia facial. E o carcinoma mucoepidermoide, onde a gente tem um tumor de crescimento cístico, é o tumor maligno mais comum das glândulas salivares. Basicamente acontece, na maioria deles, na glândula parótida. Ele tem uma abrangência grande da faixa etária, acontece mais em mulheres, pode ter uma evolução bastante variável, sendo um nódulo solitário, com um crescimento lento, que pode ser indolor, mas eventualmente ele tem uma certa sensibilidade. Quando ele faz um crescimento rápido, a gente sabe que tem um prognóstico pior, ele tem um padrão mais infiltrativo, pode fazer uma paralisia facial com trismo e às vezes até fazer invasão mais profunda. O tratamento é uma cirurgia radical e se a gente tem metástase com alto grau, a gente faz esvaziamento cervical associado. Então aqui a gente faz um resumo rápido do que são as neoplasias de baixo grau, as neoplasias de alto grau e basicamente as terapêuticas indicadas para cada tipo de diferenciação. Pacientes que têm TNM com estágio 1, 2 e 3 vão fazer indicação cirúrgica e a radioterapia acaba sendo uma exceção para tratamento, e os estágios 4, os pacientes que têm lesão recorrente, acabam podendo fazer tratamento com radioterapia e acelerador de nêutrons. Quando a gente fala então agora de infecções do espaço profundo cervical, é muito comum a gente receber pacientes, principalmente quando a gente trabalha em pronto atendimento e emergência, pacientes com infecção cervical. E uma das coisas mais graves que a gente sempre tem que estar atento são a questão das infecções de espaço profundo, pois elas podem ter uma grande morbimortalidade. A maioria das lesões acaba tendo como lesão, como processo primário, uma infecção faringoamidaliana ou odontogênica, e realmente eles acabam podendo evoluir para casos bastante graves. As floras que são descritas são polimicrobianas, como o Streptopiógenes e o Viridan sendo os mais comuns, mas também pode ter que pegar estáfilo, hemófilos e algumas floras anaeróbias. Então a gente começa a ver a questão dos espaços, seja o retrofaríngeo, o danger space, o parafaríngeo. E eles são basicamente divididos e subclassificados pela questão das suas divisões com as fáscias cervicais, seja a fáscia superficial, a fáscia profunda se dividindo em 3 camadas e folhetos. Então, a gente tem os espaços cervicais indo de todo o comprometimento do pescoço, da região da base de crânio ao mediastino, o espaço retrofaríngeo, o danger space, o espaço pré-vertebral e basicamente espaços só supraioideus, que são os mastigatórios, o parafaríngeo, o bucofaríngeo, o parotídeo, o submandibular e o sublingual, e o infraioideu, que é o espaço visceral.
Então, o espaço retrofaríngeo, ele vai da base de crânio até o mediastino superior, logo atrás da faringe e região de esôfago. Ele é mais acometido nas crianças. O danger space é um espaço que a gente vai, esse vermelhinho aqui, ele vai da base do crânio até o mediastino posterior, ultrapassa o diafragma e a via de disseminação é muito rápida, sendo alta a chance de contaminação para processos infecciosos de mediastino. O espaço pré-vertebral vai da base de crânio até o cóccix e o espaço vascular acompanha a bainha carotídea. Então, a gente tem o espaço aqui, o retrofaríngeo e o danger space, logo na frente da região vertebral. Comprometendo, então, a alteração o espaço supraioideu, a gente tem a glândula submandibular, sublingual e submaxilar. No parafaríngeo, que a gente tem uma comunicação dos espaços parotídeo mastigatório, bucofaríngeo, submandibular, e a gente faz essa questão da pirâmide invertida que a gente tinha falado antes. A gente tem o espaço peritonsilar, o espaço mastigatório com a fossa intratemporal e o parotídeo. E nos infraioideus, o visceral, tendo a cartilagem tireoideia que vai até o mediastino superior. Então, aqui, o ióide é que faz a divisão desse espaço, sendo supra ou infraioideu, e as estruturas adjacentes relacionadas. Basicamente, quando a gente fala, então, a gente tem que pensar na faixa etária, lembrando da causa dessas alterações. Então, nas crianças, a gente tem causas tonsilares e linfadenites, e nos adultos, geralmente, como causas odontogênicas. Pacientes imunossupressos têm maior risco de fazerem essas alterações. O diagnóstico, geralmente, então, das infecções de espaço profundo acaba começando com sintomas insidiosos, febre, mal-estar e inapetência, e isso pode evoluir, então, para quadros de disfagia, dinofagia, cialorreia, trismo, sinais de toxemia. Sempre muito importante fazer toda a parte do exame físico, palpação, e basicamente avaliar a permeabilidade da via aérea, uma vez que alguns tumores acabam fazendo abaulamento para a região da glote e supraglote, fazendo então obstrução de via aérea. E lembrar então da extensão mediastinal, alteração realmente de toxemia. O diagnóstico pode ser feito com tomografia de tórax com contraste, para a gente ver e fazer as diferenciações entre formação com abscesso, com celulite. Ressonância nuclear magnética é ótima, mas tem a questão do status do paciente, para saber se ele pode ou não ser submetido a esse tipo de procedimento. A gente sempre tem que pedir laboratoriais para fazer acompanhamento e evolução dos quadros infecciosos e sempre lembrar que a mediastinite tem alta taxa de óbito. Então, pode evoluir também com uma trombose, com um aneurisma e alguns sintomas do espaço parafaríngeo, como, por exemplo, a síndrome de Horner, paralisia de alguns pares cranianos e o comprometimento carotídeo. O tratamento é sempre, então, uma internação com tratamento de antibiótico de amplo espectro, hidratação, drenagem do abscesso, conforme for os parâmetros dessa lesão. Então, geralmente, até 3 centímetros, a gente pode fazer uma observação de 48 horas, quando não é espaço carotídeo, cervical anterior ou danger space, ou até quando 2 espaços estão comprometidos sem infecção descendentes. Quando os abscessos também são pequenos, superficiais ou amedalianos, muitas vezes a gente tem como opção a punção terapêutica. O corticoide pode ser usado na maioria dos casos, e as antibióticos terapiam entre a ceftriaxona e a clindamicina. A maioria das vezes a gente acompanha 48 horas, o paciente podendo estar febril, e aí baseado nisso a gente faz uma reavaliação. Sempre lembrar da questão da via aérea, que tem que estar pérvia, senão, se tiver algum tipo de risco, pode ser indicado uma traqueostomia ou a intubação orotraqueal, e esses pacientes podem evoluir com uma síndrome inflamatória de resposta sistêmica, uma CIRS. A drenagem, então, quando ela é feita, ela é sempre baseada numa lavagem, numa incisão ampla, com uma lavagem abundante. A ferida sempre fica aberta com drenos para acabar fazendo uma cicatrização por segunda intenção. E alguns casos são indicados, eles comentam para fasciite necrotizante, uma câmara hiperbárica para ver se faz melhora de circulação e oxigenação. E agora a gente vai falar rapidamente de câncer e de nódulos tireoidianos.
onde a gente tem a maioria, 5% são acometidos nas mulheres e 1% são homens. O fator de risco para essas lesões é irradiação prévia, história familiar, algumas síndromes endócrinas, também relacionado à resistência insulínica. Então, quando a gente tem nódulos maiores de 1 centímetro, a gente tem que fazer avaliação laboratorial e com exames de imagem, como a cintilografia, pedindo ultrassom e a punção aspirativa com agulha fina para fazer a investigação. A gente tem a classificação de Bethesda, onde a gente faz uma classificação de material insatisfatório, de conteúdo benigno, de atipia indeterminada, neofolicular indeterminado, quando a gente tem conteúdo com suspeita para malignidade ou já confirmação de maligno. Então, quando a gente tem uma citologia não diagnóstica, a gente orienta uma nova punção em 3 meses. Uma citologia benigna, a gente pode fazer o acompanhamento desses pacientes. Uma citologia indeterminada, a gente faz PAF repetida e pode pedir testes moleculares. Quando a gente tem suspeita de um carcinoma, a gente acaba fazendo, então, a indicação cirúrgica. A gente tem alguns tipos de tumores, então, que são os bem diferenciados, como o carcinoma folicular e o papilífero, pouco diferenciados é o medular e indiferenciado o anaplásico. Então, falando do adenoma folicular, é um tumor benigno mais comum deles, a faixa etária é de 20 a 50 anos, pega mais mulheres do que homem, a maioria das vezes ele faz não captação de iodo. O carcinoma papilífero é o mais comum dos tumores de tireoide, ele tem um bom prognóstico, mulheres também são mais acometidas que homens, geralmente eles acometem a 3ª e a 4ª década de vida e as metástases são loco-regionais. O carcinoma folicular ocupa 10% da prevalência, mulheres também mais acometidas, maiores de 40 anos e tem mais chance de metástase à distância. A gente também tem os tumores de célula de Hurtel ou adenoma ou carcinoma, com uma variante de neofolicular, e quando eles são maiores de 4 centímetros, eles têm maior chance de malignidade. E o carcinoma medular tem relação com as neoplasias endócrinas múltiplas. O carcinoma anaplásico também, ele é mais agressivo e tem um pior prognóstico em relação aos tumores tireoidianos. Então, a gente tem um organograma onde a gente faz uma avaliação e investigação desses pacientes baseado nos exames laboratoriais, nos exames de imagem e nos exames de biópsia com agulha fina. Conforme for, a gente vai indicando a cirurgia ou o acompanhamento desse paciente. Para finalizar, eu fiz então umas questões para a gente retomar um pouco do conteúdo e basicamente o que mais aparece nas nossas provas, geralmente. Todo o conteúdo tem que ser lido, relido, é muito extenso, é muito difícil a gente fazer uma aula com esse conteúdo tão intenso. Eu acabei falando bastante rápido, eu acho que os slides têm que ser pausados, lidos, relidos, resumos têm que ser feitos, eu acho que o manejo com a mão, com desenho, ver exatamente o que é uma coisa, qual é o tipo de esvaziamento que a gente faz, aonde o espaço está sendo acometido, a questão das faces, eu acho que isso é uma coisa que a gente realmente tem que estudar porque pode cair em prova, e é sempre importante a gente saber. Mas uma das coisas mais prevalentes acabam sendo realmente as questões de carcinoma glótico e de laringe, então eu vou fazer um popurrí e a gente vai falar mais disso agora, dessas questões. Então, um tumor glótico envolvendo ambas as pregas vocais, limitado a elas que mantém a mobilidade normal das pregas vocais, apresentando um único nódulo homolateral de 2 centímetros, sem metástase à distância, qual seria o estadiamento descrito para esse paciente, para esse tipo de lesão? Então, a gente tem um tumor, que aparentemente é uniloco, acometendo 2 pregas, com mobilidade, e aí a gente tem um nódulo comprometido, sem metástases à distância. Então, ele entraria no quê? Ele é um A, um B, ele já é um T2, ele chega a ser um T3. Então, comparado com essas alterações que a gente encontra, a gente realmente tem um tumor onde tem ambas as pregas vocais envolvidas, classificando num B, um linfonodo de 2 centímetros, que classifica como 1, e sem metástase à distância, que a gente classifica no M0. Próxima pergunta. O tumor mais frequente das glândulas salivares, apresentando-se como massa única de crescimento lento, nodular, consistência firme, mas compressível. Quando na parótida normalmente é móvel, suas células apresentam a capacidade de diferenciar em células epiteliais e mesenquimais.
qual deles é o mais provável? Então, quando a gente fala de um crescimento lento, nodular, uma massa única, com essa consistência firme, mas que é levemente compressível, a gente, na maioria das vezes, está falando do tumor que mais acontece na região das glândulas salivares, que é o adenoma pleomórfico. Em relação a nível de metástase de linfonodos, tumores malignos de supraglote drenam para qual nível linfonoideu? Para linfonodos mentonianos, cervicais anteriores, cervicais laterais, supraclaviculares ou retrofaríngeos? Cervicais anteriores. Quando a gente encontra um tumor primário oculto, qual a nossa primeira hipótese diagnóstica? De onde vem essa metástase? Do pulmão, da tireoide, do estômago, do trato geniturinário ou do trato aerodigestivo? Trato aerodigestivo superior, das lesões supraglóticas, de orofaringe, são as demais, essas lesões de trato aerodigestivo superior são os que mais geram essas metástases de tumor de primário oculto. Em relação ao câncer da laringe, análises afirmativas. A incidência é maior no sexo feminino. A maioria dos cânceres são espinocelulares. A maioria dos tumores acometem a laringe supraglótica. Dentre os fatores etiológicos que podem estar associados estão hipovitaminose e refluxo esofágico. Entre todos, quais os corretos? Todos corretos? Nenhum correto? Então, a gente tem que, na verdade, a incidência é mais nos homens. A maioria, sim, são espinocelulares. Eles acometem a glote, na sua maioria. E dos fatores etiológicos, sim, essas questões de refluxo, de irritabilidade e alterações de desnutrição e vitaminose estão relacionadas. Então, a gente tem o 2 e o 4 como os causadores. Então, o que é fator de risco para carcinoma de boca? Tabagismo, sim. Etilismo, também. Deficiência nutricional, sim. Irritação crônica, sim. Epstein-Barr, não. O vírus relacionado é o HPV. Bom, é isso. Peço desculpa, eu estou um pouco rouca, estou um pouco resfriada. Fiz uma aula de forma bem rápida, um conteúdo mais escrito do que verbal, na verdade, mas acho que são coisas importantes para vocês irem pausando a aula, lendo, relerem o capítulo, fazendo seus resumos, as suas avaliações, e enfim, isso aqui é só um pincelamento para vocês realmente pegarem algumas informações importantes e poderem estudar enfim, e fazerem uma boa prova. Bom estudo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.